Olá, oitavo ano, tudo bem? Agora vamos dar continuidade aos nossos estudos de desenhos geométricos e vamos iniciar o módulo 2. Construções fundamentais, certo? Apelidado de CF. Em cada aula a gente vai ver uma das construções fundamentais, começando pela construção da mediatriz. Como a própria definição da apostila diz, a mediatriz de um segmento é uma reta perpendicular ao segmento pelo ponto médio, ok? Observando essa figura aqui, que ele já deu como exemplo, o segmento AB, e ele traçou aqui uma reta que é perpendicular a esse segmento, uma reta M, e está dividindo exatamente essas duas partes de iguais tamanho. Ou seja, ele achou o ponto M, e este ponto M está à mesma distância de A como de B. Ou seja, esses dois segmentos têm a mesma dimensão. E traçou uma reta perpendicular. Bom, a gente poderia colocar a régua aqui, dividir por 2 e traçar uma reta perpendicular com a reta pertencendo ao ponto. A gente ainda vai ver isso, mas por enquanto a gente vai usar a técnica do losango. Como a gente já viu, quando a gente desenha um losango de lado L, certo? Todos os lados têm o mesmo tamanho, o centro dele vai dividir exatamente o segmento AB em 2, certo? Então, esse tamanho aqui, dividido por 2, dá o ponto M. Quando a gente traça, a gente chega nos outros dois pontos do nosso losango, tudo bem? O ponto C e o ponto D. Então, vamos passar na prática para eu ensinar para vocês como fazer este losango de uma forma bem rápida e prática. Então, eu tenho aqui minha reta no segmento AB. Coincidentemente, eu já fiz ele para dar 15 centímetros de tamanho. Se eu colocar aqui, ó, fica bem evidente isso. Para a gente saber que o ponto médio ocorre em 7,5. Mas se eu não soubesse isso, como que eu faria esse segmento usando apenas o compasso e a régua sem fazer medições? Porque às vezes a medida pode ser quebrada. Bom, eu quero traçar um losango de lado L. A primeira coisa que eu tenho que fazer é abrir meu compasso do tamanho do lado que eu quero, do lado L. Bom, eu não posso abrir menos da metade daqui, senão nunca vai encontrar, e nem exatamente da metade. Tem que ser um pouco mais do que a metade. Se eu fizer muito pouco, vai ser um losango muito curto. E se eu fizer muito grande, vai ser um losango de lado muito grande. Então vamos escolher o meio termo aqui. Tudo bem? Desse tamanho aqui eu acho que já ficaria legal. Então a gente traça aqui um semiarco. E embaixo a mesma coisa. Sem mexer no tamanho, na abertura do meu compasso, eu coloco a ponta seca no B e repito o processo em ambos os lados. Ok, agora eu tenho dois pontos. Eu não sei se ficou evidente para vocês, mas eu vou marcar aqui onde apareceu esses meus dois pontinhos. Certo? Acho que agora ficou um pouco melhor. Se eu pegar minha régua e traçar uma reta entre eles, bastante cuidado. Vou ser bem forte para dar para ver no vídeo, ok? Essa reta aqui é a reta perpendicular que divide o ângulo no meio. Vamos ver se está certo. Se eu colocar aqui até aqui, olha lá, 7,5. Tudo bem? Exatamente, eu dividi essa minha semi-reta AB ao meio, criando aqui meu ponto médio M. Então, viu como é simples? A gente coloca o nosso compasso, faz dois arcos de um lado, dois do outro, traça a reta, onde ela passar é exatamente o ponto médio. Se a gente fosse ligar aqui, a gente formaria um triângulo de lado L. Mas, um triângulo não, um losango, ok? Só vou terminar aqui o nosso losango para ficar igual o da apostila. E vamos nomear cada um dos pontos, porque a gente tem que fazer isso. Esse é o ponto C e esse é o ponto D. Ok? Bem simples, pessoal. Era só isso. Qualquer dúvida é só chamar.